Geralmente, nós espíritas vemos as pessoas com deficiência com a visão de que ela vem nessa condição por uma ação e culpa exclusivamente dela. Você poderia discorrer mais sobre isso? Ah, sim. Segundo aquilo que a literatura espírita nos propõe, a causa das doenças no mundo físico, elas são três. Pode ser por uma expiação? Pode, ou seja, o espírito tem um débito do passado e por isso que ele renasce com essa doença. Isso é possível e é bastante comum. Eu diria que seria uma situação bastante comum, dando até a dizer que seria o caso mais frequente na Terra, em que as doenças decorrem de compromissos espirituais do passado, débitos que eu tenho. Mas eu tenho outras duas causas. A segunda causa chama-se prova. É quando o espírito aceita aquela experiência para que ele exercite a sua condição de resistência nos processos naturais que a vida nos pede. Então, nem todas as pessoas que possuem uma determinada doença ou uma síndrome ou uma questão qualquer que ela possua estão obrigatoriamente vinculadas a um processo expiatório. Pode ser um processo provacional. Eu posso ter uma determinada circunstância que tem a ver com uma aprovação. Eu quis pedir. Não, eu queria passar por essa experiência de ter esse tipo de dificuldade. E uma terceira situação é a situação da missão, em que alguns indivíduos passam por determinadas condições de sofrimento orgânico que não são decorrentes de culpas do passado, mas para mostrar para nós que somos capazes, sim, apesar das limitações orgânicas que a vida possa nos impor, nós somos capazes de fazer uma série de coisas. Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica, do fonógrafo, que começou a fazer a parte da gravação de discos, tem mais de 400 invenções. Quando ele tinha aproximadamente 9 anos, ele trabalhava como jornaleiro no trem, e ele perdeu a hora e o trem já tinha saído, ele saiu correndo para pegar o trem e não dava para ele pegar mais, e aí o homem do trem quis puxá-lo para cima. E ao invés de pegar o garoto pelo braço, pela mão, por qualquer coisa, ele cheio com os jornais, ele puxou Thomas Alva Edison pela orelha. E ele deslocou o ouvido dele e ele era surdo de um lado. E mesmo sendo surdo de um lado, ele fez todo o trabalho que fez. Se você pegar Braille, quando nasceu, via dos dois olhos, mas o pai dele trabalhava fazendo botas. E uma vez ele, quando tinha 3 anos, entrou na oficina do pai e foi mexer nos instrumentos de fazer pespontar, um negócio que bate, fazer aqueles desenhos no couro. Quando ele bateu, a coisa bateu na bota e veio bem no olhinho dele e feriu o olho. E o olho dele inflamou. Uma bactéria pegou no olho e ele ficou com o olho inflamado sem conseguir ver. Ele ficou com dificuldade de visão de um lado. Com poucos dias, a bactéria passou para o outro lado e ele ficou com a dificuldade de ver dos dois lados. A bactéria avançou e cegou Braille dos dois olhos. E foi assim, cego dos dois olhos, que ele conseguiu fazer o alfabeto Braille que todos nós conhecemos dentro dessa perspectiva. E só para concluir, nós temos 2 personagens no Evangelho que vale a pena. Um cego de nascença, que os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, esse homem é cego de nascença, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Como é que ele podia ser ele se ele nasceu cego? Não podia ser ele, né? Só se fosse de uma outra existência, mostrando a reencarnação aí. E aí Jesus diz, não foi ele, nem seus pais, mas ele está assim para que se manifeste a vontade de Deus e cura o homem. Ou seja, ele estava não por um processo expiatório. E só para concluir, Jesus passou por tantos sofrimentos na cruz, não dá para a gente imaginar que ele tenha feito isso porque tinha culpas do passado. Nós, portanto, podemos passar por doenças do ponto de vista físico, sendo provas, expiações ou missões. Mas as doenças mentais, essas só estão ligadas a processos expiatórios. Não existe missão com doença mental e nem prova para doença mental.